Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, glorificando a Deus, agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje, pela sua vida, pelo dia bonito que Ele fez, pela saúde, pelo pão de cada dia. Quero começar o programa de hoje aqui deixando um versículo bíblico para você, Salmos 119, que diz assim, ó, verso 2, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurado é feliz. Feliz é aquele que busca o Senhor, que busca a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida. Para você que ama a palavra de Deus, busque ela, entenda ela, leia e principalmente pratique. Coloque no seu dia a dia. A ortodoxia, ela é morta se não vier acompanhada de uma ortopraxia, de uma praxe. Então é importante você ler, ouvir, entender e praticar a palavra de Deus. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o jejum, tema pertinente, tema importante, que nos ajuda no crescimento espiritual. Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, sempre um prazer estar aqui nessa programação que tem sido aí abençoadora para todos os telespectadores. Eu mesmo aprendo muito, eu também sou um telespectador. Além de, pela misericórdia de Deus, participar aqui como debatedor, eu também assisto e aprendo muito. Isso tem contribuído com o nosso ministério. Tenho certeza que os nossos telespectadores vão ser também aí abençoados com essa temática falando sobre jejum. Espero poder contribuir. Com certeza vai. Também para contribuir e ajudar aqui no debate de hoje, eu convido ele, que é pastor da Assembleia de Deus Ministério de Campinho, Adriano Rocha. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Graça e paz, Pablo, Silas, André, você de casa. Como disse o Silas aqui, nós ganhamos conhecimento e partilhamos aquilo que o Senhor, por graça e misericórdia, tem nos dado. Eu espero que em Deus, em Cristo, seja um momento abençoador, tanto para vocês quanto para a gente. Ele também, que é evangelista, bacharel em teologia pela FATAD, coordenador e professor de seminário, André Luiz. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É um prazer sempre estar aqui. Prazer reencontrar pastor Silas, pastor Adriano. Vamos refletir sobre esse tema que é muito importante, ajudar a tirar as dúvidas, né? Muito bem, vamos lá então para começar aqui a abordagem de hoje. O jejum é a privação de comida ou redução das refeições diárias a uma só durante um período. Existem diversos motivos que levam uma pessoa a fazer jejum, sendo os principais religiosos ou medicinais. No caso do jejum religioso, era uma ferramenta comumente utilizada entre os israelitas, servos do Deus Altíssimo, e eles criam que dessa forma teriam suas forças renovadas e ainda um grande aliado, o próprio Deus, lutando por eles e lhes entregando a vitória. A grande questão é, tal prática ainda tem algum valor? O jejum agora é apenas um ato de abstinência ou ainda continua sendo uma poderosa arma contra o mal, de acordo com os ensinamentos de Cristo? Olha aí, pastores, vamos lá falar um pouquinho sobre o jejum. Vamos começar aqui pelo básico. O que é um jejum bíblico, pastor Silas? Bem, no passado, né, lá no período veterotestamentário, eles tinham um propósito no jejum. Eles tinham algumas práticas quando havia, por exemplo, uma batalha, um desafio, né, às vezes o próprio rei, ele colocava ali que toda aquela nação viesse a jejuar. Às vezes até os próprios animais tinham que jejuar naquele período onde havia um desafio, uma batalha. E aí, esse período era um período de abstinência de alguns aspectos e abstinência de alimentos. Eles não se alimentavam por um período. Havia também o costume de se vestir de panos de saco, jogar cinza sobre a cabeça. Então, era um dos pontos, né, de toda essa digamos, liturgia que eles tinham naquele período, que eles tinham um propósito. Bem, aí é o período da lei, Moisés, né, também jejuou, outros personagens do Velho Testamento jejuavam, e aí veio o princípio, né, do início da graça. Vem Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda também fala um pouquinho sobre o jejum, mas Jesus Cristo deixa bem claro que o mais importante do que o jejum é a sinceridade, é a obediência e a não hipocrisia. Porque os judeus começaram a usar o jejum para demonstrar superioridade,
para demonstrar maior santidade, maior intimidade com Deus. E aí, quando eles começavam a jejuar, eles faziam um rosto triste, eles queriam mostrar para as pessoas que estavam jejuando. Queria mostrar que eles eram muito espirituais, e aí eles começavam a fazer um semblante caído para alguém perguntar: por que você está assim? Não, porque eu estou jejuando. E isso, infelizmente, acontece até hoje. Tem irmãos que não vigiam, e aí faz aquela cara de cansado, faz aquela cara, né? E aí, por quê? Para alguém perguntar para ele, falar: não, varão, estou no propósito, estou jejuando, estou numa batalha, e acaba caindo num legalismo, acaba fugindo do princípio do que o jejum é. Não é, é um secreto com Deus. Existem algumas coisas na Bíblia que são para serem reveladas, mas tem coisas na Bíblia que é para ficar no secreto. O jejum é um deles, a oração também. A Bíblia diz: quando quiserem falar com teu Deus, entra no teu quarto, fala em secreto com teu pai. Então tem coisas que é nossa, é intimidade nossa. Tem pessoas que estão preocupadas com o jejum do irmão. O seu pastor está jejuando. Pastor, o senhor está jejuando? O senhor está orando? Isso é o problema de cada um. Cada um tem a sua busca, cada um tem o seu momento íntimo. Então, eu penso que o jejum não salva. Você vê que lá, aquela passagem da parábola, Jesus fala do publicano, do fariseu e do publicano ali, que ele falou: olha, eu não sou como esse publicano, né? Eu jejuo, eu dou os dízimos, né? Aí o pobre do publicano fala: Senhor, poxa, eu não faço nada disso, mas eu me arrependo, eu te peço perdão. E ali Deus falou: olha, quem subiu recebendo ali a bênção e a graça foi aquele que se humilhou, enquanto o religioso, o fariseu, aquele que bateu no peito, ele não recebeu a graça que tinha que receber. Então eu penso que jejum é algo íntimo e, acima de tudo, o melhor para Deus é a humilhação e a sinceridade daquilo que fazemos. André? O jejum bíblico, o pastor disse, abstinência de alimentos, humilhação com um propósito. Comoção nacional, não é? Ou seja, Esther, por exemplo, uma situação em que precisava de uma intervenção divina. Motivos pessoais também, Davi jejuou pelo seu filho, que acabou que não foi atendido. E no Novo Testamento, o que eu quero salientar é que o jejum continua, né? Não sei se essa pergunta vai vir mais à frente. Algumas pessoas são contrárias a jejuar no tempo da graça. Mas Jesus jejuou, os apóstolos jejuaram e a igreja continua jejuando depois. Então o jejum é bíblico, o jejum é para os dias de hoje. A gente só precisa aí, durante o programa, trabalhar essa questão do propósito do jejum, porque muitas vezes o jejum é feito de uma maneira equivocada, com propósitos errados e etc. Eu também concordo com o que o André disse, o Silas também é muito importante, porque o que me preocupa é o extremismo. É o lado daqueles que tiram toda a credibilidade da prática do jejum e aqueles que tornam ela como se fosse a ferramenta vital para a carreira de fé. Se eu não jejuar, usam isso como legalismo para se apresentarem diante dos outros como mais espirituais ou mais poderosos na fé. Então, o que me preocupa é isso, esses dois extremos, né? Mas eu também concordo que o jejum ainda deve ser ainda trabalhado. A igreja do Senhor, diante daquele que tem, né, esse entendimento de abrir mão, talvez, de uma alimentação ou de alguns dias, disso ou daquilo, porque hoje tem esse modismo, né, da televisão, do Facebook, de tantas outras coisas. Eu concordo ainda com a prática do jejum. A Bíblia, já no Novo Testamento, porque aqueles que dizem que não há mais a necessidade de usá-lo, por conta de a ênfase ao jejum ser dada muito no Antigo Testamento. A Antiga Aliança mostra diversas pessoas que fizeram por um propósito e alcançaram vitórias e resultados. Mas no Novo Testamento, o próprio Cristo, eu queria até salientar um texto em Mateus capítulo 6, o verso 16 e o 18, o Senhor Jesus diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, ou seja, receberam ali a sua faminha diante dos homens. Mas ele diz: mas tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não aparecer aos homens que jejuas, mas sim ao teu pai, que em secreto o teu pai,
que vê tudo em secreto te recompensará. Então o próprio Jesus, ele enfatiza que há uma recompensa para aquele que se dedica, mas que isso, como disse o Silas, seja um ato em secreto, particular. É um ato de intimidade entre aquele que faz e o Deus que o criou. Então, o que me preocupa, o que eu queria destacar aqui na minha fala é isso. São os extremos. Tanto aquele que tira o crédito do jejum, como aquele que dá todo o crédito a ele. A cruz é a base de uma vida feliz e fiel. E quais são os resultados do jejum? Porque ele, né, as pessoas jejuavam com propósito, atrás de uma consequência. Existiam vários momentos do jejum, vários tipos de jejum. O jejum na época do Yom Kippur, dia do perdão. Tinha o jejum, ou até o próprio André citou aqui, quando diante da morte, diante da guerra. O jejum as pessoas utilizavam em várias circunstâncias. Atrás de que resultado que elas estavam querendo? Porque tem pessoas que acham que por jejuar a oração fica mais forte, aí oram por um propósito, né? Não, eu vou orar por esse propósito aqui, para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus curar. Aí jejum é como se o jejum fortalecesse, né, a oração da pessoa. Mas como é que a gente pode interpretar o jejum de forma saudável, a consequência do jejum de forma bíblica e saudável? Inclusive, está na moda agora também. Alguns artistas estão fazendo o chamado jejum intermitente, né? As pessoas ficam 12 horas sem comer, aí para até depois vai e faz uma refeição, diz que isso ajuda no metabolismo, ajuda a desintoxicar o organismo. O jejum tem benefícios, né, também para a saúde. Eu acredito que tem benefícios espirituais quando é um propósito sincero. Eu penso que tem pessoas, por exemplo, que fazem jejum de televisão, tem outros que fazem jejum de rede social. Eu penso que se é para a glória de Deus, se aquilo está sendo feito para a glória de Deus, eu acredito que Deus, ele recebe. Eu acredito que Deus, cada um tem o seu... eu não quero comer carne, eu não quero comer isso aqui. Se está fazendo para a glória de Deus, é algo íntimo dele com Deus, eu acredito que Deus vai usar ali, né, da beneficência com relação àquela pessoa. Então, o jejum, como o André colocou aqui, o evangelista André, ele tem que ter um propósito. Ele não pode também virar uma coisa automática. Ele não pode virar uma coisa religiosa. Ele não pode virar uma prática religiosa. Hoje é terça-feira, então hoje é dia de eu fazer jejum. Mas por que eu vou fazer jejum? Qual é o propósito de eu fazer jejum? Então, ele tem sempre que estar atrelado a um propósito, a uma busca, a alcançar uma meta daquele princípio de jejum. Eu, particularmente, eu tenho aquilo que o Adriano falou. Muitos levam o jejum para um princípio de espiritualização, de achar que vai ficar um crente, super crente, porque é jejum. É a mesma coisa a questão de monte. Tem gente que acha que a oração do monte vale mais do que a oração na casa, vale mais do que a oração na igreja. Não concordo. Agora, é contra aí subir o monte? Não, Jesus subiu o monte, mas com propósito também, para poder ali estar se resguardando, meditando. Então, o meu medo é quando tiram da graça, o princípio da graça, e colocam no jejum a questão da espiritualidade, e da santidade. Eu penso que jejum, propósito de jejum, não traz santidade. O que traz a santidade é a palavra de Deus. Para mim, a santidade está na palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. João 17 diz, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No Antigo Testamento, o jejum estava ligado a buscar uma resposta de Deus, né? Ou a ação de Deus, uma intervenção de Deus. Então o povo se humilhava, como que dissesse assim, nós estamos completamente dependentes e como uma comoção, né? Para que Deus se comovesse em favor. Na Nova Aliança, eu não vejo o jejum como uma disciplina espiritual para buscar uma resposta. Eu vejo já como uma disciplina espiritual, como orar, como ler a palavra, ou seja, algo que eu faço para o meu relacionamento com Deus. Faz parte, né? Por exemplo, Jesus vai dizer que os discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio porque aquele tipo de casta só saía com oração em jejum. Ou seja, não é questão só porque não estava jejuando, ou seja, uma vida de disciplina espiritual, e o jejum faz parte dessa disciplina. Então, para mim, o jejum no Novo Testamento é consagração, para buscar uma direção, como a igreja, quando foi enviar Barnabé e Saulo, ela estava orando e jejuando. Aí o texto vai dizer, disse o Espírito Santo, separai a Barnabé e a Saulo, ou a Paulo, não sei como é que se fala lá no texto, e envia para a obra. Então,
o que as pessoas hoje colocam erradamente é o jejum como, por exemplo, eu quero trocar de carro, faço jejum. Isso é um absurdo. Eu quero comprar uma casa, faço o jejum. O jejum não é para isso. O jejum não é uma forma que para coisas pessoais, né? O jejum para mim é uma consagração, ou seja, eu estou jejuando porque eu quero separar aquele tempo para Deus. É uma forma de disciplinar a carne, ou seja, porque parece que não, mas você disciplinar o seu corpo a não comer, ou quando é um jejum parcial, não comer certo tipo de alimento. Então, assim, eu disciplino a minha carne, disciplino a minha mente, e eu vejo esse sentido no Novo Testamento. Eu não vejo essa coisa mais do jejum como algo que eu faço para Deus me dar uma resposta. E Adriano? Isso, eu também viso hoje como uma atitude de consagração, né? Eu não tenho muito costume de buscar a Deus em jejum para a resposta de uma determinada coisa. Eu viso hoje, também não questiono nem critico quem o faz, porque no Antigo Testamento eles usavam o jejum como arma de proteção, para arrependimento, quando queriam demonstrar arrependimento se consagravam em jejum, mas eu ainda faço uso dessa determinada ferramenta como arma de consagração, né? Para gerar ainda mais relacionamento com o Senhor, sempre acompanhado de uma leitura bíblica, porque, como disse o Silas, com muita propriedade, é ela que vai trazer fortificação, ela que vai trazer libertação, ela que vai trazer vida e vida em Cristo, porque Ele mesmo é a palavra, como diz o evangelista João. Então, na minha visão hoje, uma boa ferramenta para ser usada em consagração, para gerar intimidade de Deus e distância aí dos prazeres da carne. Muito bem, esse primeiro bloco aqui foi para conta. Vamos precisar ir para um breve break, um rápido intervalo. Você que está aí, não sai, que Antenados volta já, já. Na Geral está de volta aqui para o segundo bloco, falando sobre jejum, um tema muito bom, pertinente. Eu quero também incentivar você a participar conosco, lembrando que o telefone passa aqui, ó, debaixo da sua telinha. Você pode ligar para mim, você pode mandar uma mensagem de texto, sugerindo temas, perguntas, pode gravar um vídeo no WhatsApp, fazendo uma pergunta para mim. O Brasil hoje está de olho, aprendendo, crescendo aqui no Antenados na Geral. Temos um canal no YouTube, esse programa vai para lá, você pode rever esse e outros mais, muitos temas abençoadores, edificantes para a sua vida. Uma página que temos também no Facebook, é importante a sua visitação, temos ali os recortes dos melhores momentos, é muito bom a sua participação. Digo que o Patrimônio das Boas Novas é a sua audiência, e como sempre oro pela sua vida aqui, pedindo que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti, que te dê a paz. Esse é o nosso desejo sobre a sua vida nesse dia. Muito bem, pastores, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre jejum. O jejum, ele traz benefícios, então, para a própria pessoa, né? O resultado não é externo, é mais interno. Eu vejo pessoas que acabam praticando o jejum com uma espécie de promessa. Eu vou deixar de comer chocolate. Eu vou deixar de beber coca, eu vou deixar de entrar no Facebook. Mas o jejum não é a abstinência de alimentos ou até mesmo de água, que o termo na etimologia da palavra diz. Então, é a abstinência de água. E como é que deve ser a prática correta do jejum? Porque uma coisa é jejum, outra coisa é propósito, outra coisa é promessa. Como é que a gente... Porque eu vejo pessoas que às vezes vão fazer jejum, aí vai para a rua, aí come chocolate, esqueci que eu estava em jejum. Que jejum é esse que a pessoa esquece? O jejum bíblico, a pessoa tem que estar ali orando, lendo a Bíblia, no propósito. Né? Ela não pode estar fazendo um jejum que ela esquece do jejum. Como é que a gente pode ensinar ao povo brasileiro a fazer um jejum de forma correta e bíblica? Bem, primeiro a pessoa tem que saber se ela, no aspecto físico, a sua saúde lhe dá suporte para fazer jejum. Porque em certos casos, se a pessoa não tiver, se ela tiver um problema de gastrite, uma úlcera, ela não pode fazer jejum. Deus não quer esse tipo de sacrifício. Tem pessoas que querem fazer jejum e não têm condições físicas. Tem problema de gastrite. Eu, por exemplo, tenho um problema de gastrite. Então, eu não posso fazer um jejum extremo. Então, a gente tem que ser... Até nisso a gente tem que pensar. Então, a pessoa, não, mas calma aí, aquilo que eu faço para Deus, Deus vai garantir. Não. Isso é ignorância.
Né? Se o médico fala para você, ó, você tem que se alimentar de 3 em 3 horas por causa de uma enfermidade que você tem, lembra que Paulo falou para Timóteo, olha, toma um pouquinho de água com vinho por causa da sua enfermidade. Não sei se era um problema de gastrite que Timóteo tinha, se era um problema de outro problema que ele pudesse ter de saúde. Então, o jejum, ele também tem que pensar nesse aspecto. Você tem condições físicas de fazer um jejum? Ah, mas Jesus fez jejum 40 dias e 40 mais. Calma aí, meu irmão, é Jesus, é Moisés. E um outro propósito, um outro aspecto. Então, eu penso que tem pessoas também que estão fazendo jejum, pensando que está sendo bênção, mas tem problemas, né, de saúde, e esse jejum vai trazer problema para ela. Eu, por exemplo, não posso ficar muito tempo sem comer, porque começa a me dar dores, né, no estômago. Então, eu acho que assim, jejum de 12 horas, jejum só de sólido, jejum de sólido e de líquido, eu penso que é de cada um. É a capacidade que você tem. E outra coisa, se alguém, esqueci, comi, perdi o propósito, eu não penso num Deus assim. Eu não penso num Deus que fica lá assim, aquele lá esqueceu, então eu vou anular. Eu não penso assim, eu acho que Deus é muito mais do que isso. Eu acho que mais importante do que o jejum, não é porque tem muita gente fazendo jejum, mas não faz jejum de língua. Não faz jejum de fofoca. Às vezes o cara está fazendo jejum, na verdade ele está passando até fome, ele não está fazendo jejum, ele está ali se sacrificando. E às vezes o cara com fome, já ficou com fome, tu fica meio mal-humorado, né? Assim, fica, muda o teu aspecto. Então, às vezes não é jejum, o cara está passando fome, que jejum é esse que não traz benefício para a alma, né? E tem gente que associa fazer jejum com emagrecer. Você vê que tem aquela cantora famosa, ela falou uma bobagem lá no altar, falou, os pastores, até eu sou gordinho, vou defender minha classe. Os pastores... Pastor, vamos fazer um jejumzinho, né, pastor? Achando que o pastor que é gordinho não tem uma vida de meditação, não tem uma vida de busca, isso não tem nada a ver. Além do que ser gordo, não é... Ninguém escolhe ser gordo. Ser gordo é uma questão da saúde também. A pessoa às vezes busca. E olha só, eu, por exemplo, sou gordinho, mas eu tenho colesterol bom, triglicerídeo bom, meus exames de sangue são todos eles bons. E tem pessoas que são magrinhas, e tenho vários problemas de saúde. Então, associar isso também, eu vejo essa cantora famosa gospel aí, ela falou isso lá no altar, usou essas palavras que não tem nada a ver. Então, eu penso que o jejum tem que também ter cuidado com o aspecto da saúde. Se você não tem condição, você não vai deixar de receber, você não vai deixar de ser abençoado, porque você não pode fazer um jejum por causa da saúde. Eu penso que Deus está acima disso tudo. Eu penso que o que Jesus Cristo conquistou na cruz é muito maior do que qualquer sacrifício que eu possa fazer. Por exemplo, tem um texto aqui de Isaías 58, verso 4, que fala de um jejum saudável e do jejum que Deus não recebe. Até olhei aqui um pedacinho e diz assim, eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Tem jejum que Deus não recebe, porque o jejum tem que estar, né? E hoje em dia tem isso, tem irmã que dobra o joelho na igreja lá para pedir a Deus justiça contra o próprio irmão, que é o mal do irmão. Eu vou jejuar para Deus. Teve aí um famoso também que foi para a televisão amaldiçoar também, botou lá um pano, parecia até o Flintstones, né? Botou aquela roupa ali. Eu pensei que era o Flintstones, né? Do Barney. Aí foi lá, eu te amaldiçoo, eu estou jejuando para Deus tocar em você. Irmão, pelo amor de Deus, né? Tá precisando aprender o que é graça. Mais um aqui, quer ver como é que Deus ensina a fazer um jejum de forma saudável. Ele vem falando assim, eis-me aqui, se tirardes do meio de ti o jugo, o dedo ameaça a falas injuriosas, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma. Ele está falando o seguinte, que o jejum não necessariamente é só você ficar parado em oração, mas o jejum também tem a ver com a prática do bem. Você pode, em jejum, começar a agir de forma boa, né? Porque assim, o jejum, eu não sei, quando eu prego, eu procuro comer menos, porque me dá mais sensibilidade espiritual, mais sensibilidade com Deus. Porque quando a carne fica mais fraca, parece que o espírito fortalece. Então, quando eu abro mão de alimentos, eu fico mais sensível ao próximo, mais sensível ao necessitado, mais sensível ao doente. Então, o jejum ele tem que trazer esse propósito. Ele tem que crescer a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. Não é deixar de comer chocolate. Assim, cada um tem as suas escolhas, mas, particularmente, subjetivamente, eu
não consigo fazer um jejum parcial assim. Eu prefiro ou fazer um jejum, ainda que seja por pouco tempo, por questão de saúde, mas com propósito, ligado. Se eu for trabalhar, eu não vou fazer um jejum no trabalho, porque eu não vou ficar ligado. Assim, eu não vou ficar prestando eu tenho que estar ligado ali em oração, eu tenho que estar lendo a palavra, ou tenho que estar na prática do bem, servindo ao próximo. Acho que esse jejum, assim, traz mais uma consequência espiritual interna na vida do cristão. Se eu não estiver equivocado, nesse texto mesmo que você acabou de ler, o próprio Deus vai dizer, o jejum que eu escolhi, é que vocês socorram o estrangeiro, o órfão, a viúva, que façam o bem, que libertem os encarcerados. É o jejum que ele escolhe. Então, na minha compreensão, é mais do que apenas também um ato de privação alimentar. É um ato de mudança de vida. Seria este o jejum que eu escolhi. Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça com o junco e estenda debaixo de si pano de saco cinza, chamarias tu a isto jejum, o dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi. Agora ele vem. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão. Ou seja, não é um jejum hipócrita, falso, escravo, legalista. Mas é um jejum que exatamente... de entrega a Deus e ao seu próximo. Entendeu? É um jejum que você entende que você precisa de proximidade de Deus. Para quê? Para, primeiramente, se libertar, ter uma vida santa diante do Senhor Jesus, conforme a sua palavra, e servir de longa mano de Deus, para que outros sejam alcançados também. Então, para mim, é mais do que apenas se privar de um alimento para alcançar uma vitória em particular. Eu vejo o jejum, uso essa ferramenta como atitude de consagração de Deus. Primeiramente, para a minha vida se tornar algo prazeroso para Deus observar. E para que eu, como ministro do Evangelho, como discipulador de algumas vidas, possa ser instrumento de Deus para aquelas pessoas. Então, na minha visão, eu tenho um jejum como esse tipo de ferramenta e arma para lutar contra a minha carne, que todos os dias tenta me afastar do Deus que me salvou e ser ferramenta de Deus, para que outros, através da minha vida, encontrem com Cristo Jesus e a sua palavra. E uma coisa é você, né, André, você deixar de comer, por exemplo, beber Coca-Cola, deixar de comer hambúrguer, sei lá, deixar de comer chocolate. E outra coisa é você abrir mão de todo alimento. O corpo tem uma reação diferente, né? Então, quando você abre mão, você fica sensível de verdade. Você percebe o corpo fragilizado, né? O corpo ali. Você vê, quando você come muito, os pensamentos ficam mais lentos, quer dizer, fica lento, você pensa devagar, fica lento. Então, quando você abre mão do alimento, você fica mais sensível à vida. Eu penso que o jejum deve ser uma prática constante da igreja, apesar de poucas pessoas utilizarem o jejum, né, hoje em dia. Eu também penso dessa forma. Eu acho que se você abre mão de alguma coisa muito simples, eu acho que o sacrifício é muito mínimo, né? Por exemplo, deixar de comer alguma coisa, de tomar um refrigerante, na verdade, isso a gente deve fazer sempre, né? Porque o refrigerante faz muito mal à saúde. Eu vejo também o jejum como uma necessidade de você estar com a mente voltada para Deus, separar um tempo. Por exemplo, quando eu jejuo, se eu estiver em casa, não é que eu vou ficar o tempo todo orando, né? A minha rotina, eu tenho 4 filhos, não dá para mim fazer isso. 4 filhos, Rapaz, que time. A casa é agitada. A televisão queimou. A congregação dele é grande. Na época jejuava, né? Na época eu não jejuava. Então não dá para mim ficar assim, 100% voltado para Deus. Mas eu faço coisas que são básicas. Por exemplo, se eu tiver de jejum, eu não vou ver televisão, por exemplo. Eu não vou para a internet navegar. Só não sei que eu vou fazer alguma coisa espiritual, ler a palavra, alguma coisa assim. Ou seja, eu me abdico de qualquer outra coisa que seja distração, né? E se possível, lógico, o ideal é você estar 100% voltado. Ou você está lendo a palavra, ou você está ouvindo louvor, ou você está orando. Mas às vezes a pessoa tem uma rotina que fica complicado, né? Ela tem um trabalho que é muito constante, ela quase não tem folga. Então, às vezes, a única forma dela jejuar é numa situação onde ela não vai poder estar 100% voltada para Deus. Mas também não adianta a pessoa estar de jejum e ir para o parque. Tá de jejum, eu não vou comer, mas vou no shopping para dar um passeio. Sei lá, assim, você não faz sentido. Você deixou de comer, mas você não está voltado para Deus, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que fazem um jejum assim, ela acorda,
toma café e depois ela começa a jejuar até a hora do almoço. Ou seja, ela deixou de comer o horário normal. Ou então aquelas pessoas que chegam de noite, Que ela já não 10, come. abre o jejum 10 da noite e entrega às 6 da manhã, a hora que ele está dormindo. Exatamente, ou seja, ela não fez sacrifício nenhum. E os textos que você leu, o Adriano falou com propriedade, é o jejum desassociado de um coração sincero. Toda a disciplina espiritual desassociada de um coração sincero e um compromisso com Deus, diante de Deus não recebe. Né? Tem um texto que Deus diz, eu tenho nojo das suas assembleias solenes, elas me irritam, seus sábados, suas nonas me irritam. Ou seja, o que ele está querendo dizer? O culto de vocês me irrita, o culto de vocês me aborrece. Ou seja, se um louvor que não está associado a uma vida com Deus, uma pregação, uma oração, tudo isso não tem valor verdadeiro diante de Deus. Né? Pode enganar os homens, mas não tem valor verdadeiro diante de Deus. Foi o que Jesus falou, né? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. No Velho Testamento, Deus já falava, olha que lá era o período de que o sacrifício era necessário, no período transitório ali, de sacrifício de animais, mas mesmo naquela época, Deus falava, por acaso sou eu Deus que me agrado de sacrifício? Deus falou, não me agrado. Então, acha que Deus se agradava daquele monte de animais sendo mortos? Para não matar o povo, Deus ele recebia aquilo ali como uma benevolência, mas Deus não queria aquilo ali. Aí Deus fala, porque é melhor obedecer, né? A palavra de Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos voltar àquele mesmo ponto que o evangelista André Luiz falou. Não adianta jejuar, porque acho que o maior jejum que nós temos, o prato que nós temos que jejuar mais é a língua. Né? Diz que a língua é a melhor comida do mundo. A melhor comida do mundo é a língua, porque a língua você abençoa e você amaldiçoa. Então, acho que a questão do sacrifício em si não vale de nada se não tiver atrelado todos esses aspectos de uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Tem crente que sobe monte, desce monte, jejua toda semana, se consagra, fica horas de joelho, mas não vai numa escola dominical, não evangeliza, não coopera com a igreja. Tu acha que o que Deus quer mais? O que é o nosso culto? Romanos 12 diz, apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então, acho que para Deus, o que seria para Deus assim mais agradável? Eu jejuar durante a semana toda ou eu evangelizar a semana toda? Eu falar do amor de Deus a semana toda? O que vai agradar mais a Deus? Eu ficar numa prática de sacrifício, né, às vezes até legalista, mas eu não pregar, eu não cumprir o que está na grande comissão lá em Mateus 28. E de pregar o evangelho. Então, eu acho que eu não quero desqualificar o jejum, longe de mim, eu não estou dizendo que eu não sou um cessacionista desse princípio, mas eu penso que melhor do que o jejum, melhor do que os sacrifícios, é você obedecer. O jejum não tem ordem imperativa, mas a evangelização tem. Jesus disse, ide e pregai. Então tem um monte de crente jejuando, tem um monte de crente se abstendo de algumas coisas para si próprio, só pensa em si próprio, mas está se esquecendo de fazer a vontade de Deus. Por exemplo, tem gente lá na igreja que tem jovens que vou fazer jejum de Facebook. Mas não necessariamente, se eles fizerem jejum de Facebook por 1 mês, 2 meses, quando eles voltarem, acabarem o jejum, que eles chamam de jejum de Facebook, eles vão continuar usando o Facebook com equilíbrio. Eles acham que a abstinência vai livrar eles do desequilíbrio, quando na verdade não é. Quando a Bíblia fala ali em Gálatas 5, né, do fruto, o fruto do Espírito, tem um ali que é a mansidão. A mansidão ali, no original, né, tem a ver com um homem que vai para a guerra e domina um animal feroz, monta em cima do animal feroz e deixa ele manso. Então, eu penso que, num caso como esse, é a mansidão, é deixar o Espírito montar nele e dominar e deixar ele manso em relação aos desequilíbrios da vida. O cara, diante do Facebook, ele não precisa abrir mão do Facebook, ele precisa usar equilíbrio, domínio próprio, utilizar aquela ferramenta ali para a glória de Deus. Aí a pessoa prefere utilizar um termo mais legalista, radical, achando que aquilo vai romper com o desequilíbrio, quando, na verdade, às vezes pode até criar mais ansiedade. Que está ali, Senhor, me livra do desequilíbrio, aquilo ali vai aumentando dentro dele, né? É impressionante, parece que aumenta. Teve um jovem que chegou para mim e falou, pastor, não sei o que acontece comigo quando passa uma mulher, eu não consigo deixar de olhar, tal. Aí eu falei, já estou orando, jejuando, não consigo vencer. Eu falei, meu filho, para de orar, então. Quanto mais tu ora, mais sobração te aparece. Então, meu filho, despreza
despreza, considera, é bela, a menina é bonita? É bela, o belo é belo, deixa o belo, passa batido, mas não fica alimentando, porque aí tem gente que acha que é pombagira, que é satanás, o diabo. Coitada, a mulher tem culpa de ser bonita? Ela não tem culpa de ser bonita, cara. Então passa. Na verdade, os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. O problema não está nela, o problema está em você. Como você enxerga a pessoa. Então, você precisa utilizar o jejum para comer do espírito, né? E deixar a carne fraca. E ficar forte no espírito. Esse deve ser o propósito. Não essa coisa do rompimento que acha que vai ser bom para... vou deixar de beber coca, de comer hambúrguer, de ver Facebook. Não é por esse caminho, né? Obediência, né? Porque Deuteronômio 28, o Silas falou uma coisa importante. Deuteronômio capítulo 28. Em nenhum momento, haja vista ali, o Senhor oferece vida feliz no teor familiar, no teor financeiro, no teor social. Se a gente reparar no Deuteronômio 28, as bênçãos começam na casa, no ventre da esposa, no financeiro, no ventre dos animais, no social, no relacionar, no domínio das outras nações. Bênçãos inúmeras. Em nenhum momento o Senhor diz, e para tudo isso faça jejum. Ele diz tão somente, sejam obedientes à minha lei. Então, um jejum sem obediência à palavra é apenas abstenção de alimento, nada mais do que isso. Então, para ter uma vida vitoriosa, jejum é bênção, mas principalmente uma vida de obediência. Já diz a Leni, né? Vida de vitória é vida na palavra. Muito bem, vamos agora para o break, tem mais 2 blocos pela frente, você não pode perder aí, o papo está muito edificante, não sai daí que Antenados volta já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Antenados na Geral, um som de um rock pesadíssimo. Olha aí, rock é de Deus, Silas Cavalcante. Deixa isso para outro dia. Deixa isso para outro dia. Esse é outro tema, rock é de Deus. Esse assunto para outro dia, irmão. Vamos lá então para mais uma perguntinha aqui. Olha aí, eu acho que a gente respondeu, mas vamos dedicar um pouquinho mais nela, que está dizendo o seguinte: a maneira que muito jejum não parece ser uma imposição e uma maneira de tentar barganhar com Deus para que nossa vontade prevaleça? Será que o cara tem um desejo, uma vontade, e aí ele quer jejuar para Deus aprovar aquela cobiça, concupiscência, ou aquele desejo dele? Será que a oração tem... Porque, na verdade, o poder não está na oração, o poder está em quem não está no jejum, está em quem responde à oração, né? Porque, às vezes, o cara acha que vai ficar mais forte, a oração vai chegar com mais pressão, com mais velocidade nas alturas, quando, na verdade, se for da vontade de Deus, se a oração do cara estiver de acordo com a vontade de Deus, né? Tudo que pedires em meu nome eu farei, mas em meu nome é de acordo com a minha vontade. Por isso que muitos pedem e não recebem, porque pede mal. Então, não é o jejum que vai fortalecer o poder da oração. Se a oração estiver de acordo com a vontade de Deus, com jejum ou sem jejum, Deus responde. Deus responde. Diz, tudo aquilo que pedires ao meu Pai, que converge na vontade dele, ele opera. E o jejum, tem muita gente entrando pela linha barganhosa aí da coisa. Né? Ele acha que pelo fato de jejuar, Deus vai responder. A Bíblia tem resposta para isso. Tem homens na Bíblia, um deles que eu vou ressaltar aqui era conhecido como segundo o coração de Deus, jejuou para Deus operar em favor de uma pessoa, que era o filho, gerado de um relacionamento extraconjugal, estou falando de Davi, e Deus não respondeu. Porque a situação ali em questão não convergia na vontade de Deus. Então, não tem esse negócio, não tem esse poder místico, não, de que eu vou jejuar e Deus vai fazer, não. Se combinar com a vontade de Deus e resultar em glória de Deus e edificação para a nossa vida, que tem coisa que a gente pede que se vir vai desgraçar a nossa caminhada com Deus. Né? Uma vez eu até usei a alusão com um jovem lá da igreja, que ele chegou a contar para mim uma situação de uma moto, né? Queria uma moto e meu pai não me deu. Eu falei, rapaz, o teu pai não te deu a moto para te privar de algumas coisas loucas que tem por aí. Assalto, acidente. Aí brinquei com ele, das piriguete, tanto as gospel como as não gospel. Tudo isso vai te causar um problema. Então, talvez o teu pai pensou, e para não te dar essa moto que seria muito bom na sua visão, ele te privou para que você não viesse se acidentar, ser assaltado, ser atacado por as levianas da vida. Então, o ato de teu pai não te dar moto não é porque ele é ruim, porque ele queria te privar de algumas coisas. Então, tem coisa que a gente pede, às vezes, em jejum e oração, que o resultado final não vai ser bom. E também não converge na vontade de Deus. Deus observando, ele vai atender? Obviamente que não.
como fez com Davi. O pedido de Davi, apesar de ele ser um homem que agradava a Deus com o seu coração, segundo ao dele, Deus não atendeu. Primeiro, porque o resultado da morte daquela criança era por uma atitude pecaminosa. Foi gerado num âmbito pecaminoso. Então, Deus não ia atender. E segundo, porque não convergia na vontade de Deus. Então, a gente tem que observar isso. Não é o ato do jejum, é o ato daquele que ouve a nossa oração. Se bate com a vontade dele, se vai convergir em glória para o nome dele, em um resultado de edificação para a nossa vida, Deus vai atender. Por isso que eu torno a dizer que o ato de eu usar o jejum como ferramenta é para gerar intimidade. Porque eu até falo, Senhor, eu sei que é da tua vontade que eu cresça em intimidade contigo. Eu sei que é da tua vontade que a minha mente seja tomada pela doutrina da tua palavra e que no abrir da minha boca eu seja instrumento de edificação, tanto para mim como para aqueles que me ouvem. Eu já pego pesado, eu já uso já a palavra, Senhor, eu sei que tu quer que quando eu abrir a minha boca eu seja instrumento para a edificação da igreja. Então me usa e eu estou me consagrando para isso, para que mais tarde, quando eu abrir a minha boca, o teu Espírito faça uso da minha vida para que esse povo seja abençoado. Pegando esse gancho do Adriano aqui, André, pessoa que está nos ouvindo nesse momento, ela quer jejuar, ela gosta de jejuar, qual deve ser as petições? O que ela deve falar ali quando ela está no propósito do jejum? Bem colocado, né? Sempre buscando um crescimento com Deus, orando pela própria vida, pedindo sensibilidade, dons, fruto, desenvolvimento do relacionamento de amor com Deus. Acho que o crescer no amor, o jejum, proporciona essa sensibilidade do próximo. Tem um cara, quando fica insensível com a vida, ele fica empedernido, coração de pedra, esse cara precisa jejuar mais vezes para ficar sensível com o próximo. O que você acha que deve ser dito no meio do jejum? O jejum como barganha é você profanar o sacro, porque a essência do jejum, a vida cristã é um jejum contínuo, em certo sentido, porque a essência do jejum é negação, e o evangelho é a chamada para negação, né? Então eu tenho que entender o jejum como eu me negando sempre. Agora, o que pedir? Foi citado aqui, né? Tiago, pedir mal, não recebeste que pedis mal. Não se deve pedir jejuar e fazer pedidos fúteis, coisas triviais, cotidianas, ou que vão resultar apenas em bênção para mim. Eu entendo o jejum hoje, por exemplo, você vai fazer uma ação social. Você vai lidar com situações de estresse, lidar com pessoas que estão drogadas, lidar com pessoas que estão alcoolizadas, um ambiente hostil. Então você jejua, você ora, você consagra, Senhor, eu vou jejuar, eu já vou começar a negar minha carne agora de manhã, para quando chegar 10 horas da manhã, que eu estiver numa situação ali de estresse, num ambiente hostil, de trevas, de um ambiente que eu não estou acostumado, se eu for colocado numa situação, eu vou ter graça, não é? Senhor, eu vou evangelizar, não é? Vou sair para evangelizar, então eu vou jejuar, eu vou negar minha carne aqui, eu vou fazer esse jejum, e vou evangelizar em jejum para que eu tenha ali mais graça para poder falar, para poder estar mais ligado em ti, jejuar, orar. Ou seja, eu acho que o jejum tem que estar ligado ele tem que ser como fosse um combo, né? Algo a mais numa prática. O jejum separado disso, você vai acabar entrando em questões egoístas, pedindo coisas egoístas. Lógico, às vezes, poxa, eu estou com um parente hospitalizado, vou orar pelo meu parente. Amém. Você quer jejuar? Amém, jejue. Não é? Peça. Agora, evite pedidos que não têm sentido, né? E o jejum, ele deixa a gente mais humilde também, né, Silas? Porque é aquilo que a gente citou aqui, Mateus 6, do cara que quer mostrar que ele jejuou fazendo cara. A pessoa, né? Teve um cara numa igreja que eu fui que ele falou que era uma tocha viva. Vocês estão vendo essa tocha de Deus aqui? Esse aí... Então ele é do Quarteto Fantástico. É o Quarteto Fantástico. Teve um lá... Os Vingadores têm que ver esse cara aí pro próximo filme. Tem um pregador que eu chamo de... esqueci, Tição. Tem uns nomes... Tem uns nomes aí, né? Como é que é o nome? Tem um cara que se chama... se intitula aí o Trovão, não sei o que lá de Trovão. Tem uns caras que se intitula, né? O filho do Trovão, cara. Esses caras estão precisando jejuar, tá não? Tá precisando mesmo, né? Eu penso que... o problema do jejum aí, que a gente vê hoje em dia, acontecia lá na igreja. Dinamite também, Profeta Dinamite. Dinamite tem explosão e tudo. Mas, voltando ao assunto aqui do jejum,
você vê que na igreja primitiva havia aquela guerra entre os cristãos judeus, os gentios, os judeus querendo impor aos gentios abstinência, guardar sábado, e várias outras questões, né? E ali eu sempre houve e até hoje continua. Eu penso assim, os sacrifícios, Jesus ele fez um sacrifício perfeito. Você quer jejuar? Pode jejuar. Se o teu irmão não quiser, eu quero dizer assim, irmão, se você não quiser jejuar, não quiser ter uma vida de jejum, você também tem esse direito. A graça lhe proporciona isso. Tá? Não há um mandamento para jejuar. Não existe isso. É uma escolha, uma opção de cada um. Você vê que a partir da igreja primitiva não se dá muita ênfase a isso. Paulo fala para Timóteo, foge das paixões da mocidade, medita na palavra. Você não vê Paulo mandando Timóteo jejuar, você não vê muito a ênfase nisso. Agora, é errado jejuar? Eu estou anulando a cruz? Também não. Não. Mas eu penso que existe esse conflito até hoje, de aqueles que jejuam e acham que tem que impor ao outro para jejuar, e aqueles que não jejuam e às vezes se sentem menosprezados por não conseguir jejuar. Isso não tem nada a ver. Jesus ele consumou lá na cruz. Eu penso que até aquela questão de expulsar um demônio, claro que a gente tem que ter uma vida de consagração, uma autoridade, a fé, né? Então, atrelar isso, eu acho que o nome de Jesus é suficiente para expulsar qualquer falange, qualquer caixa de demônio. O nome de Jesus está acima de qualquer sacrifício. A graça ela é perfeita e nos traz todos os aspectos da autoridade, daquilo que precisamos. Maravilha! Vamos para mais um break. Tem mais um bloco aí que vamos finalizar com chave de ouro sobre esse tema, falando sobre jejum. Não sai daí que Antenados volta já já! Antenados na Geral está de volta aqui para o quarto e último bloco, falando sobre jejum, um tema espiritual que nos ajuda a estar sensível espiritualmente, a crescer em Deus. É muito importante a prática do jejum para a igreja. Se você hoje está sofrendo com alguma cobiça, concupiscência, lascívia, está com algum problema aí que você não consegue dominar, algum pecado, pratique o jejum, se torne sensível diante de Deus, mas o jejum saudável, onde você separe um tempo, um período para você não se alimentar e ao mesmo tempo se consagrar lendo a palavra, orando, ou então praticando o bem, servindo o próximo, estendendo a mão para o necessitado. Esse jejum aí, Deus aprova, é bíblico. Agora, pastores, é o contrário. O cara que... Porque a gente fala muito do jejum, e a glutonaria, que é o contrário aí. Será que... Qual é a consequência da glutonaria? Pastor Gordinho, pode? Pode, Sila? Eu vou perguntar logo para você aqui. Pastor Gordinho, pode? É pecado, não é? Como é que é? Começou a seta. A nuvem aqui, ó. Rapaz, sabe que essa questão aí é meio complicada. Eu, quando trabalhava... Hoje eu sou um pastor integral pela bondade e misericórdia de Deus, mas eu trabalhava como gerente de eventos, supervisor de eventos. E essas empresas fazem muitos congressos, né? E sempre tem aquele... O coffee break, né? Aí parava, fazia lá, aí ia pro coffee break. Aí tava lá a mesa com vários salgadinhos, canapés, doce, a mesa farta, né? Empresas multinacionais, eles botam um hotel 5 estrelas. E aí tá todo mundo comendo. Rapaz, bastava eu pegar uma coxinha, meu irmão. Quando eu pegava a primeira coxinha, os caras, pô, meu irmão, tu come muito, hein? Eu falei, infeliz, é a primeira coxinha que eu tô pegando aqui, meu irmão. Então, as pessoas têm mania de associar quem é, né, fofinho, né, gordinho, como glutão. Eu como pouco, diante de Deus. Eu já vi cara magro aí que é uma draga para comer, meu irmão. Cara magro, não sei para onde vai a comida. Pô, não sei para onde... Eu vi um obreiro para comer uma vez a comida daquilo, ele comeu 1,3 kg de comida, meu irmão. E eu não vi. Eu falei, meu irmão, para onde foi essa comida? A barriga do cara negativa. Aí o cara, quando o pobre acha que associar, tem magro que é glutão, e tem gordinho que não é. Que come... metabolismo, vamos botar a culpa no metabolismo. Então eu penso que aí é o inverso também, né? Já a glutonaria, ela que a outra... ela que tem o problema hormonal também, mas tem o glutão mesmo, que o cara... Então, e tem gente... Eu tinha um pastor, amigo meu, que ele idólatra, perdão, ele é glutão. Eu ia para ele para um restaurante, ele chamava o garçom de doutor. Doutor, põe para mim. Ele queria o tratamento dele ali, era tipo uma coisa bem então, isso tem que ser evitado também. Tem que ser evitado, porque não faz bem também para a saúde, você comer além. Pode dar problemas de colesterol, essas coisas, comida muito gordurosa. Então, vamos desassociar essa questão de ser gordinho. Não é questão de ser magro, achar que tem muito magro aí com problema de saúde, tem muito gordinho que está com saúde. Né? Então, a glutonaria tem que realmente também ser evitada. Então, André, falando aqui
bem colocado o Silas, o pastor ele tem que praticar o jejum, mas ao mesmo tempo ele tem que ter um equilíbrio, né, na alimentação. Né? Não estamos colocando aqui todos os gordinhos aqui são glutão, mas assim, o pastor ele tem que ser equilibrado em tudo na vida, né? Inclusive na alimentação. Sim, a gente tem que cuidar do corpo, né? Do templo. A gente, glutonaria, quando dou aula de amartiologia, eu uso glutonaria como um exemplo de um pecado que a igreja, digo meu segmento pentecostal, tipo que ignora. Né? O pessoal posta aquela foto, aquele negócio tal, até se vangloria da glutonaria, enquanto outros pecados, ou seja, minimizam, né? Mas, ou seja, eu como demais, estou agredindo meu corpo, eu estou pecando. O pastor tem que ser equilibrado em tudo, né? Temperança é fruto do espírito, moderação, quanto mais um líder. Então ele tem que comida, alimentação, descanso. Então o pastor tem que não só o líder, nós cristãos, temos que alimentar bem, descansar, não é? Lazer, tudo isso é uma vida equilibrada, senão você vai adoecer em alguma forma, né? Também não adianta também você jejuar num dia e ser glutão no outro, né? O cara chega lá pra churrascaria depois do... O cara jejuou o dia inteiro, vai pra churrascaria depois. Ou então eu jejuo até a hora do almoço, mas quando chega na hora do almoço também eu como 3 pratos, ou seja, eu anulei o jejum. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês, o papo foi uma bênção aqui, tenho certeza que o Brasil, você que nos assiste, também foi muito abençoado. Obrigado, todos os dias, 17 horas, estamos aqui de segunda a sexta. Um beijo grande para você, jejue quando você puder, é importante você fazer o jejum de forma saudável para que você cresça em Deus. Deus abençoe, um beijo grande e até a próxima!